Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou com Késia, intérprete de Libras. A gente vai voltar a conversar sobre o trabalho que a gente precisa fazer na sala de recursos e o olhar que a gente precisa direcionar e estruturar, né, para os estudantes com dislexia, esses estudantes que precisam de um olhar integral. No nosso primeiro momento, a gente falou sobre os conceitos, né, de dislexia, as demandas desses estudantes, né, para que a gente possa configurar as nossas práticas, pensar em estratégias. Mas agora, no nosso segundo momento, a gente vai falar um pouco das necessidades, né, das características do funcionamento desses estudantes, e aí a gente vai atrelar isso a algumas proposições, né, para que vocês pensem nessa prática e possam fazer variação de recursos, pensar em estratégias diferentes. Na verdade, a ideia é trazer algumas proposições para que vocês possam, a partir delas, usar a partir da criatividade de vocês, usar recursos diferentes para que esses estudantes se desenvolvam. E aí vocês podem estar perguntando, nossa, mas dislexia na sala de recursos multifuncionais? Sim, não é? Lá no nosso primeiro dia, para quem não assistiu, eu falei sobre a Lei 14.254/21, que versa para a gente que os estudantes com transtorno de aprendizagem, esses estudantes precisam de um olhar integral. Então, se eles precisam de um olhar integral para que eles possam se desenvolver no contexto da escola, a gente entende, né, que o trabalho do atendimento educacional especializado vai ser também direcionado para os estudantes com transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, dislalia, desortografia, disgrafia, né? Todas essas demandas. E também o estudante com TDAH, não é? Então, essas atividades também, elas são importantes e são interessantes também para o estudante com TDAH, né? Que tem um déficit motivacional para esse tipo de atividade e que evidencia uma distabilidade muito acentuada. Então, hoje a gente vai falar sobre as características do estudante e a gente vai pensar em atividades, né? Sugerir para vocês algumas atividades que a gente pode fazer e que são importantes, né, para essas características que eles evidenciam. Então, o que é comum a gente perceber no estudante com dislexia? Uma lentidão no reconhecimento das palavras, né? O não reconhecimento das palavras. A gente viu lá atrás que eles têm dificuldade em fazer relação grafema e fonema, né? Essa relação da escrita com o som. E aí a gente precisa de verdade, com essas atividades, desenvolver pauta sonora, fazer pauta sonora, trabalhar realismo nominal, som inicial, som final. Então, se esse estudante tem essa lentidão, né, para o reconhecimento das palavras, a gente está dizendo que ele precisa de estímulos diferentes, né, para que ele se mantenha engajado, para que ele realize as atividades e a gente possa suprir, minimizar essa dificuldade que eles apresentam. Então, aqui na nossa mesa, a gente tem, né, vou mostrar novamente, algumas possibilidades de atividades que podem estimular, né, e além de a gente dar o estímulo para o processo de aprendizagem, apropriação do sistema de escrita, a gente está dando possibilidade desse estudante se sentir mais motivado. Não é? A gente sai um pouco daquela configuração de atividades apenas na folha xerocada, né? E aí a gente vai para um material muito mais estimulante, um material concreto, de fácil manipulação, instigante para eles. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, essa possibilidade aqui, né? Que é um material que se chama Loto Leitura, que a gente vai trabalhar os sons, relação grafema-fonema, som inicial, som final, fazer relação da escrita com o desenho. É interessante para o estudante que tem dislexia a gente apresentar com muita frequência as imagens também, né? Para que esse momento ele fique muito mais atrativo e ele possa fazer transposição da palavra para a imagem, entender que existe uma representação dessa palavra. A gente tem outra possibilidade aqui, ó, que eu já mostrei no primeiro dia, mas vou mostrar novamente. Deixa eu botar para cá, ó. A gente tem várias figuras, vários objetos, e a gente tem a letra inicial, né? E aí a gente pode trabalhar a letra inicial, a sílaba inicial, e o estudante vai se apropriando, além da representação gráfica, ele vai fazendo relação grafema e fonema. Então, essa lentidão é típica, é característica, mas a gente precisa fazer o estímulo adequado. Então,
Como que a gente pode fazer isso, além desses materiais concretos que eu estou mostrando para vocês? A gente pode destacar com a caneta algumas informações no texto, por exemplo, se o estudante ele já se apropriou do sistema de escrita alfabética. A gente pode proporcionar atividades com práticas adicionais, jogos, brincadeiras, jogos de palavras, loto, várias atividades. Aí na imagem vocês estão vendo tampinhas de garrafa, né, que a pessoa organizou com a sílaba inicial, e aí ele faz a sobreposição ao desenho, à gravura. Interessante, porque é uma atividade estimulante, lúdica, não é? E o lúdico é sempre importante, porque ele atrela essa emoção com o fazer ao cognitivo. Fornecer glossário de palavras, que eu já falei, né, no nosso primeiro dia, né, que é importante que esse estudante ele tenha contato com a lista de palavras, porque ele vai se familiarizando com algumas palavras e atribuindo sentido. E se a gente apresenta uma lista de palavras, um glossário, e a gente atrela a imagem, já é um estímulo, outro estímulo interessante para o estudante que tem, além da dislexia, uma dificuldade de concentração, né, de percepção, que é muito comum a gente perceber essa demanda também. Então, a gente já está fazendo os dois estímulos, né, propiciando esse desenvolvimento nessas duas carências. Então, eles evidenciam também dificuldades atencionais, não é isso que eu acabei de falar, em relação à concentração. Eles têm um nível baixo de concentração durante a leitura. Então, eles usam mecanismos seletivos, né? Eles têm uma distribuição inadequada da atenção. A atenção, de verdade, ela é, para alguns estudantes, obviamente, inadequada. Então, eles ficam por menor tempo, né, concentrados na atividade. Então, é bem aquilo que eu falei, né? A gente precisa trazer mecanismos diferentes para que esse estudante ele possa ser estimulado diante dessa dificuldade e necessidade que ele apresenta. Então, a gente pode usar diferentes dispositivos de gravação, inclusive de gravação da própria voz, né, para que ele se sinta estimulado e possa ouvir a própria fala, a sua voz, e fazer essa análise de som, e você aproveita para fazer escrita junto, né? Escutar e acompanhar as palavras impressas a partir do que ele escuta. Então, a gente não viu lá atrás que alguns estudantes eles têm uma dislexia que é caracterizada pela dificuldade da percepção, né, auditiva, a relação som e escrita. Então, é importante que a gente ofereça também atividades desse porte, desse nível. Então, eles também apresentam uma dificuldade de verdade de se concentrar em partes da leitura. Então, o ideal é que a gente disponibilize para o estudante que tem dislexia e que está se apropriando do sistema de escrita, textos curtos, interessantes, com temáticas que façam parte da vida dele, do dia a dia, né? E aí a gente tem outras possibilidades que a gente pode trabalhar essa demanda, né? Estimular para que ele se desenvolva. A gente tem a mesa interativa, a gente tem os jogos de computador, a gente tem as atividades que podem ser desenvolvidas nos tablets, né? Que os estudantes têm acesso aqui na nossa rede de ensino. Essa mesa interativa ela é maravilhosa para que a gente trabalhe a apropriação do sistema de escrita, e ela considera, na verdade, isso que eu estou falando até agora, né? A questão da motivação, do interesse, é um material bonito, atrativo, e que a gente pode fazer com viés de ludicidade, que faz com que o estudante se sinta muito mais engajado e sinta prazer, não é, em desenvolver a atividade que a gente está propondo. Então, outra característica muito comum é eles ficam fadigados de verdade. Então, a concentração ela fica presente por um curto espaço de tempo, porque esse estudante ele fadiga com muita facilidade. Então, uma labilidade emocional, né? O que é isso? Uma oscilação no momento da concentração. Então, isso faz com que a percepção do que está sendo apresentado ali, ela aconteça de forma muito precária, por um espaço pequeno de tempo, né? Um curto período de tempo. E aí, o que a gente pode fazer? Mais uma vez, é interessante que a gente possa combinar informações verbais e informações visuais. As atividades lúdicas, as atividades coloridas, que chamem a atenção. Se a gente vai trabalhar pauta sonora, se a gente vai fazer relação grafema e fonema, que a gente coloque imagens, que a gente coloque, né, letras atrativas,
grandes, para que ele vá se apropriando dessa configuração da letra, do grafema, da palavra, né? E fazendo, na verdade, essa análise comparativa de letras, de palavras, de sílabas em palavras diferentes que têm o mesmo som e vice-versa. Então, nomeação automática e rápida. Habilidade para nomear objetos, cores, letras, dígitos de forma rápida. A gente precisa estimular essa nomeação, que muitas vezes, por conta da dificuldade de concentração, essa é uma habilidade que a gente precisa fazer, estimular de forma sistemática para que esse estudante possa nomear as coisas, fazer essa análise da escrita e do elemento, né? E assim a gente vai estar de verdade ampliando o vocabulário, porque é uma necessidade importante, né, ampliar esse vocabulário para que ele se aproprie dessas letras, dessas sílabas e das palavras em diferentes contextos. E aí a gente pode evidenciar pontos ou palavras-chave antes de uma apresentação, né? Antes da gente contar uma história, por exemplo, antes da gente apresentar um texto, uma poesia, né? Uma música, que a gente apresente as palavras-chave que fazem parte desse contexto, desse texto, dessa música, para que ele vá se familiarizando, né? E aí a gente também já desperta o interesse desse estudante no material que a gente vai apresentar. E aí, outras sugestões. Interessante que a gente faça frases e parágrafos curtos, né? Veja, se a gente diz que o estudante tem uma dificuldade de nomear, de fazer análise, de se manter concentrado, então não faz sentido a gente oferecer materiais com escritas longas, então os parágrafos precisam ser curtos. E aí a gente tem o exemplo das poesias, dos poemas, das músicas, né? Para a gente estruturar títulos, listas, né? Aquela coisa do glossário que eu falei, mais outras listas de palavras, né? Outras organizações de palavras. Lembrando que é interessante a gente atrelar a imagem. Começar sempre uma nova frase, no novo início de linha, sempre antecipando as informações da frase ou do parágrafo ou do texto. Isso gera muito mais engajamento. Então, vamos usar e abusar das imagens, né? Isso faz com que o estudante com dislexia ele se aproprie mais, ele possa reter com mais facilidade as informações que estão ali compondo esse texto, compondo esse material. Vejam aí, né, que eu coloquei um textinho e aí eu fiz questão, né, de circular a parte do texto que eu quero dar ênfase. Então, a palavra gato, por exemplo, ela pode me servir para várias atividades, com vários recursos, né? Eu vou poder construir diferentes estratégias com essa palavra gato, que foi trabalhada no texto maior. Lembrando que não é um texto enorme, é um texto com parágrafos curtos. Então, a gente pode usar cores diferentes para evidenciar a parte importante do texto que a gente quer chamar a atenção. Então, essas são estratégias importantes para que a gente faça com que o estudante perceba palavra, para que ele possa perceber sílabas, para que ele possa identificar o som inicial, o som final, perceber as rimas, e assim ele vai construindo hipóteses, ele vai refletindo e construindo hipóteses diferentes, e isso é o que caracteriza o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. A gente sabe que é um trabalho complexo, né? Se alfabetizar, se apropriar do sistema de escrita alfabética é complexo, e aí a gente precisa de muitos estímulos, a gente precisa de diferentes recursos para que esse estudante possa se desenvolver com tranquilidade, com prazer, engajado, participando das atividades. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que as sugestões, né, as proposições que eu trouxe sejam significativas para vocês possam adaptar, pensar em estratégias coerentes para esses estudantes. Aguardo vocês para a nossa próxima temática. Obrigada por terem ficado até o final. Tchau, tchau.